Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer. Olá a todas e todos, eu sou Franciele Buzico Lima, faço parte do coletivo Rede de Partilha e sou membro do Fórum Estadual da Educação de Jovens e Adultos de São Paulo, e estou aqui hoje para conversar com vocês, junto com a Jarina, sobre a produção final da Rede de Partilha de Conhecimentos, EJA em tempos de pandemia. Vocês participaram, né, dos encontros mensais, dos cafés pedagógicos e dos fóruns virtuais da Rede de Partilha, e agora nós vamos conversar, então, sobre a produção final dessa atividade formativa tão importante para a discussão da educação de jovens e adultos. Teremos duas possibilidades para essa produção final: um relato autobiográfico, a história de vida e formação, ou a sistematização de experiências. Vou falar com vocês agora a respeito do relato autobiográfico, histórias de vida e de formação. Essa é uma perspectiva de formação de educadores que vem desde o final do século passado, do século XX, antes do início dos anos 2000, a partir das experiências de contextos de formação discutidas pela Christine Jossot, pela Denise Catani, pela Helena Chamilian, mesmo Antônio Nova e vários outros autores que discutem o quanto é importante a gente potencializar a voz do professor a partir das suas próprias narrativas. Então, a gente entende que é importante também, nessa formação, nesses encontros que temos feitos, nessas trocas constantes aqui na Rede de Partilha, ouvir essas vozes. E para isso, então, uma das propostas diz respeito ao relato autobiográfico. Caso você escolha realizar um relato autobiográfico com a sua história de vida e de formação, nós sugerimos que você relate seu percurso como estudante ou na formação inicial, já na faculdade, né, como estudante tanto na educação básica ou da formação inicial agora, ou sua atuação profissional, que você faça um relato do seu percurso de formação, evidenciando também como se manifestou o seu interesse ou o seu compromisso com a educação de jovens e adultos. Destaque também quais são as ações que você tem realizado ou planejado realizar com essa modalidade. Mas, se você ainda estiver estudando, né, nesse momento, ainda não tiver feito a formação inicial, ou não tenha nenhum tipo de relação com a educação de jovens e adultos até o presente momento, é possível também descrever sua formação pessoal anterior e o que aprendeu com as atividades propostas aqui na Rede de Partilha. Olá, eu sou a Jarina, eu sou do coletivo da Rede de Partilha e do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Estado de São Paulo. Estou aqui hoje com a Franciele, para apresentar para vocês, então, essa segunda modalidade, essa possibilidade, né, de trabalho final da Rede de Partilha, que é a sistematização de experiências. Caso você faça opção por um relato nessa modalidade de sistematização de experiências, o seu trabalho será num sentido de resgate, né, de algum processo vivido na educação de jovens e adultos, antes ou agora nesse momento da pandemia, ou ainda de sistematização de experiências de algo vivido no processo formativo da Rede de Partilha. A ideia da sistematização de experiências, né, que trazemos aqui nesse quadro, ela se inspira na proposta de Oscar Hara, que é um educador popular e autor latino-americano, que é um, né, dos autores que teoriza sobre essa importância da sistematização de experiências no processo de tomar nas mãos, né, as experiências vividas, refletir sobre elas e pensar na sua transformação. Ela parte da questão da concepção dialética e tem essa ideia de que se aprofunde a leitura sobre o vivido para projetar novas formas de vir a ser. Então, Oscar Hara, ele coloca 5 momentos, né, de passos, né, que seriam vividos para ocorrer a sistematização.
O ponto de partida é ter participado da experiência e ter registro dessas experiências. Depois, né, o convite, né, que eles chamam de perguntas iniciais, né, que seria uma questão introdutória. Pensarmos para que queremos sistematizar, qual o objetivo, que experiência queremos sistematizar, qual é o objeto, né, que nós vamos focalizar ali na sistematização, e que aspectos centrais nos interessa sistematizar. Qual é o eixo, né, dessa nossa sistematização. Na recuperação do processo vivido, é importante a descrição do que foi vivenciado. Então, é o momento de reconstruir a história e de ordenar e classificar essa informação. A reflexão de fundo, que é o quarto momento, é justamente o momento de análise, de síntese e de interpretar criticamente esse processo vivido. E como ponto de chegada, a ideia é que essa sistematização nos leve a formular novas conclusões e a comunicar a outros a aprendizagem. Então, nós elaboramos um roteiro, né, bastante simples, porque, né, aqui deixamos no PowerPoint a referência, né, dos textos que nós estamos nos inspirando, tanto para a questão do relato autobiográfico quanto para a sistematização de experiência, mas esse aqui é um exercício primeiro, né, no sentido de que nós vamos, para cada um daqueles passos, né, pensado pelo autor, primeiro seria o ponto de partida é você ter participado da experiência, e para cada um dos outros 4 passos, então nós teríamos um tópico da sistematização de experiência, uma introdução, recuperação do que foi vivido, a reflexão de fundo, que é o momento de lançar o olhar, né, mais aprofundado sobre o que se viveu, e os pontos de chegada, sempre naquele sentido de comunicar aos outros, né, o que você experienciou. Tanto, né, se você optar pela primeira ou segunda possibilidade, né, as produções devem ser entregues até o dia 15 de dezembro, no Moodle da rede de partilha, haverá lá um fórum destinado a essa atividade. Em caso de alguma dificuldade de postagem na plataforma, você pode, então, enviar sua produção escrita ou o link do áudio e vídeo para o e-mail da rede de partilha, rededepartilha@gmail.com. Então, muito obrigada, né? Aguardamos as produções de vocês e que esse processo tão interessante, significativo de formação possa, então, culminar nesses relatos autobiográficos e nessa sistematização de experiências e que seja, então, mais um fruto aí do nosso trabalho colaborativo, interativo e sempre na perspectiva da transformação da realidade e do aprimoramento, né, da nossa prática, né, rumo à praxis tão almejada. Muito obrigada a todos e aguardamos, então, as produções. Até lá. Vamos ler o mundo, escrever o mundo, juntos fazer a nossa história acontecer.